água quando voltar daqui. Tá. Pode começar, professora. Então, com muita alegria, eu estou dando início a mais uma edição da nossa roda de leitura literária da Edu. Edu é como a gente calorosamente, né, e carinhosamente chama a nossa Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E desse projeto participam as professoras Maria Letícia Cautela, Paula Cid e eu, da Faculdade de Educação. Do CAP da UERJ participa a professora Ana Carolina Machado, que está aqui. Do Colégio Pedro II participa a professora Liana Borba, que não pôde estar aqui porque teve uma nenenzinha agora, a Manu. A Manuela acabou de nascer. Bem, além da Liana, participa também a professora Aline Costa. Ela trabalha no município de Itaguaí e também na FABEL. Bem, além dessas pessoas, o nosso braço direito, o nosso braço esquerdo é a Cláudia Morim, que é a nossa bolsista de extensão, e também, não menos importante, a nossa monitora Giovana Cerqueira, que fará a gravação e fará também permissão, etc., e várias outras questões. Anota questões, tá? Então, sem elas, somos um grupo muito frágil. Só com essa equipe forte é que nós nos mantemos. Bem, nossa convidada de honra hoje é a escritora, contadora de histórias e palestrante Cecília Gopfert. Ela tem formado gerações de contadores de história e destaco sua mais recente obra, que se intitula O que se esconde sobre um chapéu vermelho? Protagonismo feminino e ancestralidade nos contos de fada. Passo, então, a palavra para que ela, Cecília, nos conte a melhor parte dessa história. Obrigada. Márcia, com muita emoção, muita honra que eu estou aqui com vocês, aceitando esse convite tão carinhoso. Eu espero me sair bem dessa empreitada, vendo aqui muitas carinhas conhecidas, o que dá um conforto para a gente, né? E quando você me convidou para fazer esse trabalho, você disse, eu quero que você conte um pouquinho da sua trajetória. E eu vou lhe dizer que cada vez que eu tenho que falar da minha trajetória, eu me lembro sempre do início do texto As Cocadas da Cora Coralina. Cora Coralina começa esse texto dizendo, eu devia ter nesse tempo 10 anos. Era menina prestimosa e trabalhadeira à moda do tempo. Eu me vejo inteiramente nesse contexto dessa frase de Cora Coralina, porque eu volto aos meus 10 anos e eu fui menina à moda do tempo, prestimosa e trabalhadeira. Eu fui criada na roça, no município, não era município ainda, era Mogi das Cruzes, não era nem município. Meu pai foi vereador da primeira legislatura do município de Mogi das Cruzes. Então, foi quando nós mudamos. Eu nasci em Caçapava, com 3 anos fui para Mogi. E eu digo que eu era prestimosa e trabalhadeira porque, desde essa época, desde os 10 anos de idade, eu costumava ajudar minha mãe nas lidas da cozinha. E Cora Coralina fala nesse conto, né, que essa menina, ajudando a ralar o coco para fazer as cocadas. Então, eu me lembro sempre que eu ficava lá ajudando a mamãe, areando panelas. Só que a gente, naquela época, não usava sabão, não tinha sabão. Então, a gente areava as panelas com areia, ia para o quintal, pegava areia com pano e as panelas ficavam brilhando. Então, toda essa minha lembrança ancestral foi que deu chão para o resto da minha vida, né? Uma vida que foi assim, talhada numa dificuldade, mas numa dificuldade muito amorosa, muito cheia de carinho, muito aconchego, né? Então, eu cresci ali, não tinha escola. Meu pai, depois que foi criada a Câmara, papai montou uma escola, foi um projeto de lei dele, mas em seguida papai contraiu câncer e nós tivemos que mudar para o Rio de Janeiro.
Meus irmãos mais velhos moravam aqui e ele veio para se tratar, e foi só então que eu comecei efetivamente a estudar. Terminei o ginásio, meu sonho era fazer curso normal, mas a natureza sabe o que faz, eu confio muito na força do universo. Caiu uma tempestade no Rio de Janeiro no dia da prova do Instituto de Educação e eu não pude comparecer à prova. Eu li ali uma mensagem de que não era para eu continuar estudando, eu tinha que começar a trabalhar para ajudar na família, né? Então, e foi o que eu fiz. Eu desisti dos estudos e fui. Mas aí sempre gostei muito, sempre fui muito estudiosa, muito curiosa. Então, comecei a fazer cursos de datilografia, estenografia, fui fazer um curso de inglês, enfim. Me tornei secretária, depois supervisora administrativa, tive uma carreira profissional bem sucedida, mas quando eu me aposentei aos 52 anos, eu disse, o que eu faço do resto da minha vida? E aí eu comecei a pensar em fazer teatro. Vou procurar um curso de teatro. Só que, em vez de teatro, eu acabei descobrindo a arte da contação de histórias. Então, há 24 anos, eu venho me dedicando ao estudo, cada vez mais, dessa arte narrativa da contação de histórias. E aí aconteceram várias coisas que há 21 anos atrás, minha neta Maria Carolina, a segunda neta, eu sabia muito, porque no primeiro emprego que eu tive, o primeiríssimo emprego, primeiro salário, eu comprei a coleção completa do Eça de Queiroz e a coleção completa de Monteiro Lobato. Você vê que eu quase não gostava de livro, né, Márcia? Porque eu patei meu dinheiro em livros. Só que a vida depois, Monteiro Lobato eu consegui ler todo, mas o Eça de Queiroz lia um de vez em quando, não dava tempo. E dentro da carreira profissional, chegou o momento da informática. Eu tive que trocar todo Eça de Queiroz, todo Monteiro Lobato, todo Proust, todo Dostoiévski por manual de MS-DOS, manual de carta certa, Lotus 1, 2, 3. A minha vida mudou completamente. Me aposento, vou para essa outra área, né, da contação de histórias e começo a aprender devagarinho, um conto aqui, um conto ali. E aprendi a história da Chapeuzinho Vermelho na versão de Charles Perrault, lá no século XVII. Charles Perrault, para quem conhece, ele tem essa característica de todo conto dele tem uma moral no final. Então, ele tratava esses contos como contos admonitórios, para ensinamento. Então, aquela moral dizia para as meninas tomarem cuidado com o lobo e tal. Era essa a versão que eu conhecia. Eu contei para minha neta, de 3 anos de idade. Quando eu acabei de contar a história, ainda não sabedora que não se deve explicar nada para a criança, porque a criança sabe de uma forma que não se sabe como, mas ela entende. Metaforicamente, ela está bebendo aquilo ali. Eu não sabia disso, olhei para minha neta e disse, tá vendo, filha? Se ela tivesse obedecido a mãe dela... E a minha neta, de 3 anos de idade, olhou para mim e disse, vó, se ela tivesse obedecido a mãe dela, essa história não existia. Vocês imaginam o impacto que isso causou em mim? Eu pensar como é que uma menina de 3 anos sabe uma coisa que eu não consegui saber até hoje, né? O que é essa Chapeuzinho? E aquilo ali, eu disse, não, eu vou ter que estudar essa história e vou ter que escrever alguma coisa sobre isso. Mas vida que passa, tempo vai passando e o projeto do livro ficou guardado na gaveta. A coisa de uns 3 anos atrás, movida por uns impulsos da dona Regina Porto, da dona Ninfa Parreiras e tal, eu voltei a pensar na escrita do livro. Agora, com essa necessidade de começar a trabalhar com esse tipo de saber, eu queria muito me livrar daquele racionalismo que eu trazia arraigado na minha vida do tempo da secretária, da supervisora administrativa. Então, eu comecei, digo, eu vou ler um pouco de física.
Aí comecei a ler os físicos, Marcelo Gleiser, Brian Greene, uma série de físicos. Veredei pela física quântica, por livros de religião comparada, e aquilo tudo satisfazia, mas não satisfazia tanto, não era bem o que eu queria. Se bem que até hoje continuo lendo tudo isso e fazendo muitos estudos a respeito. Mas fui parar no livro Mulheres que Correm com os Lobos, da doutora Clarissa Pinkola-Estés. Além desse livro, eu parti para outros livros da doutora Clarissa, que é aquela trilogia dela, que é o Dom da História, O Jardineiro que Tinha Fé, Ciranda das Mulheres Sábias. E na Ciranda das Mulheres Sábias tem um subtítulo que é Ser Jovem Enquanto Velha e Velha Enquanto Jovem. Eu me apaixonei pelo livro, me apaixonei pelo tema, pela análise dos contos de fada, e acabei criando um projeto que eu chamei GVEJ, J-E-V-V-E-J, Jovem Enquanto Velha, Velha Enquanto Jovem. Então, há 17 anos, praticamente, eu venho trabalhando com esse livro, formando várias turmas que a gente estuda junto essas histórias. Então, essa foi a minha trajetória de vida, que eu venho até hoje, com 70... Dia 30 agora é meu aniversário, tá? Podem mandar parabéns, que eu vou ficar muito agradecida. Estou fazendo 79 anos e espero chegar aos 120, se Deus quiser, mas sempre trabalhando, sempre querendo aprender mais, trabalhar mais. Agora, Márcia me pediu que falasse um pouquinho também a respeito do livro, então eu fiz aqui algumas anotações que eu queria comentar com vocês. Está tudo anotadinho aqui. O livro começa a nascer na minha cabeça quando eu descubro, através da análise de um conto, A Mãe e o Demônio, eu descubro a presença da deusa Tríplice, que eu não tinha conhecimento dessa criatura. Aí, quando eu fui começar a estudar isso, pesquisar isso, quem é a deusa Tríplice, foi descobrir Hecate na cultura romana, foi descobrir tanta coisa para se ver, e eu então escrevi isso aqui. O que poderia haver em comum entre as personagens femininas de Chapeuzinho Vermelho, a deusa Tríplice e as matrioshka, aquelas bonequinhas que se encaixam umas nas outras? Responder a esta pergunta é a finalidade deste livro. E eu agradeço aqui aos anjos que me ajudaram a chegar à conclusão disso. Porque foi muito impressionante eu querer responder para minha neta que ela tinha razão, que aquele conto não existiria se ela tivesse obedecido a mãe dela. Porque se ela fosse pela estrada e não pelo bosque, ela não encontraria o lobo e nada aconteceria. Quando eu pensei, ela não encontraria o lobo, nasceu em mim a grande verdade. Esse conto é um conto que está falando de encontro de energias feminina e masculina dentro de uma só pessoa. É Yang e Ying querendo se juntar. E ninguém tinha entendido isso até hoje. Fica com o Chapeuzinho lá sendo comida pelo lobo, o lobo come a avó, aquela loucura toda, e ninguém entendeu a grandiosidade dessa história. E aí, vocês vão me desculpar, mas eu vou ter que tocar num assunto que é bastante polêmico. Eu costumo ler e pensar muito sobre aquilo que eu leio. Eu não leio por ler. Eu leio, releio, anoto os meus livros. Quem me conhece sabe que tem mais escrita minha do que do autor, porque eu vou fazendo 1001 anotações ali, então eu chego a umas conclusões que eu aprendi isso com Marie-Louise von Franz. Ela diz, se uma análise é feita por você e te satisfaz, é o que basta. Tem que me satisfazer. Então, tem coisas que eu cheguei a certas conclusões sem nenhuma comprovação de laboratório, sem nenhuma comprovação física, mas por sentimento. Eu vou ter que confessar isso para vocês, eu não sou religiosa, não tenho uma seita, eu não participo de doutrinas, de religiões dogmáticas, nada disso, mas eu tenho religiosidade. Eu tenho uma ligação muito grande com essa força superior que nos anima.
E aí começa uma história complicada do que atrapalharam também essa palavra, né? Porque hoje fala-se muito em psique, psicologia, psiquiatria, psiquiatra. Tudo isso, esse radical psique em grego quer dizer alma. Então, nós estamos falando sempre da alma, mas todo mundo fica... Onde está a psique? Está no cérebro? Está... Não, é a alma, é a nossa alma, é aquilo que está dentro, está fora, está em cima, está embaixo. Então, eu comecei conjecturando a respeito disso, eu fui chegando a algumas conclusões de que de onde vinham esses contos. E quando você conta uma história e você acaba de contar a história e o ouvinte pergunta, da onde é essa história? Eu sempre fico muito atrapalhada, porque eu conheço versão daquela história que estava no Japão, outra versão que estava no Himalaia, outra versão que estava na China. Gente, é versão para tudo que é lado. E qual é a fonte, qual é a base, qual é o começo disso tudo? Aí você vai estudar ou falar no Panchatantra. Não, tudo começa na Índia, no Panchatantra. Eu vou pesquisar o Panchatantra e diz que lá na cultura celta já tinha livros com coisas escritas que depois aparecem no Panchatantra. Então, o Panchatantra não foi o primeiro. Eu aí pensei e cheguei à seguinte conclusão. Vocês vão dizer, nossa, nós estamos assistindo uma palestra de uma mulher doida. Não importa, eu prefiro ser doida do que ser alheia à minha verdade. Eu fiquei pensando, aquele médium espírita, Chico Xavier, recebia muita psicografia, certo? Muita gente acredita naquilo, vê aquilo como verdade, psicografia. E eu pensei, lendo alguns livros espíritas, eu ouvi falar na psicofonia, coisas que vêm através do som, né? Recebem essas informações. E eu fiquei pensando, essas histórias, esses contos que a gente conta, que o contador de histórias conta, que o narrador conta, eles têm registros antiquíssimos, em figuras rupestres de antes de Cristo, séculos antes de Cristo, já existe registro disso. Será que o homem primitivo tinha um cognitivo capaz de criar esse tipo de história que trata de autoconhecimento? Ou será que isso vem de um plano superior que era ditado para os camponeses, porque essa coisa toda vem pela oralidade, não, as culturas eram ágrafas, então não tinha escrita, era tudo na oralidade, tanto que são chamados contos tradicionais, porque eles vêm, passam o tempo pela tradição oral, e chegam até nós, passando por pandemias, por tsunamis, e os contos estão aí. Eu só posso acreditar que isso venha. E no livro de Clarissa Pinkola Estés, do Mulheres que Correm com os Lobos, ela fala mesmo que esses contos vêm do mundo entre os mundos. E ela dizia que Jung dizia que era do mundo entre os mundos, e ela aumenta e diz que é onde o eu e o tu se beijam. Então, eu fiquei assim muito encantada com essa minha pequena descoberta de onde vêm os contos. Então, eu hoje tenho para mim essa verdade. Muita gente pode achar horrível isso, mas para mim é uma verdade. Esses contos, os contos de fada, não vamos confundir com uma facécia, com o demônio logrado, aqueles contos que a gente sabe que fazem parte também do repertório de todo bom contador de histórias, mas que não são contos arquetípicos, de acordo com o Dr. Carl Jung, chamou esses contos de fada de contos arquetípicos. Então, foi através desse conhecimento todo, desse estudo todo, que eu fui chegando a essas conclusões aqui desse livro. Então, foi quando eu resolvi fazer o livro da Chapeuzinho Vermelho e analisar esse conto com base nessa coisa da alma, não a psique ser a alma. E eu dividi em 3 partes, que era a jornada da Chapeuzinho Vermelho na voz de vários contos, como compiladores, né? O Charles Perrault, os Irmãos Grimm, o Robert Darnton. E aí eu fiz uma avaliação de todas essas histórias
para chegar à conclusão de qual seria o elenco que eu colocaria numa história dessa. Porque vai aparecer com um padre numa hora, numa versão, no outro aparece um caçador, tem várias. Então, está tudo explicado nesse primeiro capítulo, que é a Jornada da Chapeuzinho Vermelho, e eu faço elenco, então, os personagens que eu quero trabalhar. E ali eu vi que existe a mãe, a avó e a neta. Quando eu fui, então, pensar na deusa tríplice, eu analisei esse conto, que é o segundo capítulo aqui, que é a Jornada da Deusa Tríplice. Eu fui pensar, fui pesquisar muito, passei por várias culturas e fui escolher na cultura celta. Então, está cheio de quadrinho aqui, que vocês que estão com o livro vão ver, que tem tabelinhas. Aí vocês vejam que vem um resquício da minha função de secretária e supervisora administrativa, que era o Excel ali, mandando, e eu, então, encho o livro de tabelinhas, porque é uma característica minha, tudo muito esquematizado, são esquemas, são tabelas. Então, eu tenho ali uma tabela com a história das deusas tríplices. E o que é que eu descubro? Que existe 3 idades numa só pessoa. Aí, a beleza desse estudo, para mim, foi quando eu cheguei à conclusão assim dessas energias que habitam em nós, que a gente chama Miyakoto, quando ele diz assim: eu somos muitos, não me engano, digo bem, ou eu sou muitos. Porque dentro de mim existem muitos eus disputando a minha única vida. Quem são todos esses eus que Miyakoto fala que existe dentro dele? Então, eu fiz aqui um esquema onde eu estou mostrando, eu vou ver se dá para mostrar aqui para vocês, um esquema em que eu fiz uma mandala, onde eu tenho na parte de baixo o mundo objetivo, nosso mundo real, eu, CPF 031391311704, e na parte de cima, o mundo subjetivo, eu, que de acordo com Pierre Teilhard de Chardin, não sou um humano vivendo uma experiência espiritual, sou um espírito vivendo uma experiência humana. Então, eu fui ver que nessa divisão do objetivo e subjetivo, eu tenho na parte objetiva, eu tenho meu relacionamento com a família, com o trabalho, com a sociedade. Na família, eu sou mãe, eu sou tia, eu sou vó, olha quanto eu. No trabalho, eu sou chefe, eu sou subalterna, eu sou secretária, eu sou outro monte de eu. E no social, eu sou amiga, sou companheira, sou namorada, outro monte de eu. E quando eu parto para o subjetivo, então, o que eu descobri logo? Que existe uma grande dicotomia que vem da Bíblia, que vem lá de Adão e Eva, a dicotomia do masculino e feminino. Que todos nós temos essa energia masculina e feminina dentro de nós. Elas têm que estar integradas. É na integração dessas energias que nós nos tornamos plenos. Mas o que eu descobri mais? Que dentro dessa dicotomia masculino-feminina existia uma tricotomia em cada uma das partes. Porque eu tenho um feminino jovem, um feminino adulto e um feminino ancião dentro de mim. Eu tenho um masculino jovem, um masculino adulto e um masculino ancião dentro de mim. Então, vamos pegar uma história. Quem é o príncipe? Ele é uma energia masculina jovem, destemido, que vai matar dragão. A princesa é o feminino jovem. Quando chega no adulto, é o rei. O rei é o masculino adulto. A rainha é o feminino adulto. E o ancião? É o mago, ou é a bruxa, é a feiticeira. São as idades, as 3 idades. E eu comecei a notar que, de acordo com Clarissa Pinkola Estés, onde é que se passam essas histórias? Elas se passam na mente do ouvinte. Quem ouve a história, a mente é o palco onde o drama está sendo encenado. Por isso, o impacto dos contos. Porque quando acontece alguma coisa com um personagem que é um aspecto meu que está com algum problema, me impacta.
Aí vem a necessidade da terapia. Então, quando eu faço esse curso do GEVEG, em que a gente estuda o livro Mulheres com os Lobos, que eu reescrevi o livro todo, porque a doutora Clarissa é assim, maravilhosa. O único adjetivo que eu vejo é maravilhosa, mas é prolixa. Ela arrasta, ela cansa um pouco. Então, eu reescrevi, enxuguei aquilo tudo e a gente faz um capítulo por mês, tirando os véus de Maia que encobrem as delícias que estão ali de ensinamento. Foi aí que eu comecei, então, a pensar nesse terceiro capítulo, que era a jornada da deusa tríplice, explicando tudo aqui. Vai que, de repente, eu pego um texto, fui estudar matrioscas, bonecas matrioscas, por um outro motivo, e vou descobrir que elas aparecem pela primeira vez na Ucrânia, numa floresta onde se faziam rituais pagãos. E era uma boneca de ouro, que dentro tinha uma boneca menor e dentro tinha uma boneca menor, todas de ouro, mas era uma festa pagã. E aquilo significava que era a avó, a mãe e a neta. Eu digo, gente, de novo, é a deusa tríplice. Então, fechou o raciocínio. E aí, para completar essa jornada toda, eu tinha que chegar a uma conclusão, né? Então, eu vou pedir a vocês licença para ler aqui uma parte dessa conclusão, porque é onde eu encerro o livro, que tinha que ter uma resposta para o que se esconde sobre um chapéu vermelho, certo? Então, aqui tem o seguinte: e afinal, o que se esconde sobre um chapéu vermelho? Esconde-se uma série de ensinamentos de grande utilidade para crianças, adultos e idosos. O conto da Chapeuzinho Vermelho tinha que existir para mostrar às crianças, mesmo de forma subliminar, que há nelas as forças necessárias para a realização dos ciclos da vida, morte e vida. Esse é um conceito importantíssimo que se aprende com Clarissa Pinkola-Estés, o conceito dos ciclos de vida, morte e vida. Não há começo, não há fim. Não houve início, não haverá fim. A vida é cíclica. Ela roda, o Dharma roda, né? Tinha que existir para alertar os adultos de que dentro de nós há muitos eus. Alegres, tristes, bonitos, feios, bons, maus, que quando integrados possibilitam nos tornarmos plenos. Eu não gosto quando a pessoa diz que está em busca de perfeição. Perfeição não existe. O que tem que existir é plenitude. Eu tenho que ser plena para saber lidar com todas as coisas da vida. Ele tinha que existir para alertar os adultos de que dentro de nós há muitos eus. Não, já li isso. Tinha que existir para lembrar aos idosos que, mesmo que suas estaturas diminuam com o passar do tempo, ainda assim podemos declamar os versos de Alberto Caeiro, heterônimo de Fernando Pessoa, no poema que diz: eu sou do tamanho do que vejo. Ele diz: porque eu sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura. Esse é um conceito que a gente tem que pensar e refletir. Eu não sou do tamanho da minha altura, eu não sou essa pequenez. Eu sou do tamanho daquilo que eu vejo, porque eu faço parte do universo, eu faço parte desse céu azul, eu faço parte da natureza como um todo. Então, eu sou muito maior do que a minha própria altura. Ele tinha que existir assim, com seus aspectos masculinos e femininos se integrando, com os lados escuro e claro se interpenetrando. Se temos em nós uma força masculina animalesca, sempre haverá a figura do ancião que a dominará. Se temos em nós uma força feminina desatenta, que colhe flores e se distrai, haverá sempre as figuras da avó e da mãe que vão orientá-la. Todas essas energias já existem dentro de nós, mas só podemos fazer uso delas quando assumimos as rédeas da vida em nossas mãos. Enfim, Chapeuzinho Vermelho não poderia jamais ser um conto admonitório, pois,
Se ela tivesse obedecido a mãe dela, vó, essa história não existia. Obrigada. É isto, aberta a perguntas. Obrigada, Cecília. Então, conforme a Cecília mesmo já anunciou, né? Nós agora abrimos para perguntas, comentários. Nós temos 34 pessoas. Então, a gente combinou de escrever no chat a pergunta para facilitar, né? Isso. E aí a monitora vai passando para o grupo, etc. E tal, passando para a Cecília e a gente conversando. Tá? Isso, ótimo. Vamos aguardar, então. Tomar uma aguinha aqui. Vem cá, Nestor. Vamos para lá. A Cleia está aí. Oi, Cleia. Vou dar uma passeadinha aqui nas outras páginas para ver quem mais está por aí. Eu acho que todo mundo se envolveu tanto com a sua fala que eu nem vi ninguém fazendo perguntas no chat. Eu acho que está todo mundo tão envolvido com o que a senhora nos contou que o pessoal ficou em silêncio absoluto. Primeira vez que isso acontece, tão atento ao que a senhora disse. Tomara que tenha valido a pena, né, Giovana? Não, valeu com certeza, sem dúvidas. Eu acredito que todo mundo aqui está com a cara feliz, pelo menos. Outro dia eu fiz uma palestra sobre esse livro para um outro grupo, e aí choveu pergunta, assim, porque tem um momento lá que eu falo de uma sigla que eu inventei, que é uma sigla bastante polêmica, que nessa história de falar dos eus, né, eu vi que era eus, mas esses eus vivem aonde? Numa grande dimensão, né? Esse céu azul que engloba tudo, nós todos estamos inseridos nessa dimensão. Então, é a dimensão cheia de eus. E aí vira a sigla Deus. Professor, Cecília, Sim. tem uma pergunta para você. Sim, Se Cláudia. você poderia comentar como nós nos formamos bons contadores de história. Então, eu venho fazendo há alguns anos já, nós temos aqui entre nós hoje o Papa da contação de histórias, que é o Francisco Gregório Filho, e Gregório, às vezes, nas oficinas dele, a gente entra e diz, isso aqui serve para quê? E ele responde, para nada. E a gente sai pleno de saberes, né? Porque esse nada do Gregório significa o inverso, o avesso do avesso. Então, é isso. Agora, eu venho dinamizando oficinas de contação de histórias, graças a Deus, com muito... Eu tenho aqui hoje um exemplo, eu vou falar de você, Ana Paula. Ana Paula chegou fazendo oficina agora, recentemente, terminamos sábado passado, mas nervosíssima, temerosa. E ela escolheu contar um conto de autoria do Gregório. Olha que responsabilidade. E essa menina, Gregório, eu queria passar a palavra para você falar o que você achou da atuação da Ana Paula contando a sua história. Liga o seu microfone, querido, para você poder falar. Maravilha! Ela trouxe a história como uma narradora, oferecendo um colorido, acompanhando uma respiração com pausas para os ouvintes irem produzindo sentidos com aquelas palavras, e até comentei que o Paulo Freire dizia para nós que a palavra precisa estar grávida. Isso. De sentidos de mundo. E a Ana Paula contando história era uma gestação, ia engravidando, não sozinha, mas convidando o ouvinte para também ir nesse processo de engravidamento das palavras.
E aí é a produção de sentidos. Você acompanha a narrativa inteira, movido, mobilizado internamente. Isso. Obrigada, Gregório. Então, Cláudia, você veja que está aí uma resposta. O que faz para se tornar um bom contador de histórias? Frequentar saraus, frequentar rodas de história, ver o outro contando, não para copiar o outro, mas para ver como é possível melhorar a sua contação. Agora, a minha oficina, eu tenho trabalhado muito com elas a questão do alongamento corporal, a questão de respiração, ensinando pranayama, ensinando exercícios para alongar o corpo, porque isso tudo faz parte da preparação do contador de histórias. Eu acredito que um contador de histórias que tenha um corpo bem maleável para ele se movimentar com graça, para ele... Então, é muito estudo, sabe, Cláudia? Perguntar assim, como é que se faz para se tornar um bom contador de histórias? Vá frequentar muitas oficinas, vá ver gente contando histórias, e é por aí. E dedicação, dedicação. Se gravar, se ouvir, se corrigir. Eu tenho aqui várias sementes que já passaram pela minha mão, né, dona Dani? Uhum. Nilda, muita gente aqui. Mais alguma pergunta? Tem mais, a Cláudia já vai continuar fazendo, só que tem uma pergunta para a professora Márcia. Se esses encontros são mensais, porque a Márcia Matos também está encantada com o dia de hoje, com a Cecília aqui com a gente. Então, ela ficou encantada, ela recebeu um convite de uma amiga e aí ela quer saber como acontecem as rodas. Então, as rodas foram idealizadas para acontecerem uma vez no mês. Né? Em geral, a gente deixa para o finalzinho do mês para dar tempo de fazer toda a divulgação e tudo mais. E a ideia é permitir que um escritor, um ilustrador, né? Um produtor cultural possa nos instigar a pensar para além de caixinhas, né? Para além de um conteúdo apenas pedagógico, e que a gente possa se aproximar um pouco mais dessa arte literária, digamos assim. Então, tanto no ponto de vista da materialidade do livro, por isso a gente faz questão de chamar um ilustrador, talvez um designer gráfico, né? Para a gente pensar nessa dimensão da obra também, e também os escritores. A gente tem muita curiosidade de como eles têm ideias para escrever, né? Qual é esse processo, um pouco da sua trajetória de vida também, como que impactou esse processo de escrita, né? Que não é nada por acaso, né? Então, a gente tem mais de um ano, começou em março de 2019, a gente já passou pela roda Ninfa Parreiras, que vocês devem conhecer bem, psicanalista, escritora, né? Ana Cláudia Ramos, também escritora. De ilustrador, já passou Rui de Oliveira, Sal Mudança, de escritora também Helena Nogueira, e dentre outros, né? Que a gente poderia elencar. Então, a gente faz um convite para que todos participem, fiquem atentos, né? Agora, com os e-mails, a gente vai poder enviar e divulgar um pouco mais esse projeto, e que ele se fortaleça. Ele era presencial na UERJ ou no CAP, que a gente estava pensando em fazer um presencial também no Colégio de Aplicação da UERJ, mas não foi possível por conta da pandemia. A gente está fazendo de modo virtual, desde umas 3 edições, mais ou menos. A gente deu uma parada, porque assim como todo mundo se assustou, nós também nos assustamos. Então, de início, nós não conseguimos nos mover muito, mas logo depois a gente foi aprendendo a respirar desse modo, né? Isso. Olha, tem uma pergunta aqui que a pessoa ficou muito curiosa sobre o livro, de como esse medo, como você retrata o medo se está presente no seu livro, porque nem sempre a vovozinha aparece como vovozinha. E se você trabalhou com isso de tomar cuidado com esse tipo de aparência? Então, a grande preocupação minha foi pegar 4 versões da história e fazer as minhas tabelinhas, famosas tabelinhas da Cecília, para ver em cada história
quais eram os personagens que eram constantes nas 4 versões. Então, você vai ter versão que tem um caçador, a outra não tem. Tal. Quando eu fiz isso, eu fui ver que, por exemplo, essa história do medo da vovó. Veja que coisa interessante como os contos são modificados por imposição da sociedade. No século XVII, o Charles Perrault compila a Chapeuzinho Vermelho, terminando com o lobo matando, comendo a avó, comendo a neta, e acaba a história aí, e ele vem com aquela coisa de cuidado, meninas, com o lobo, porque é esse rapazinho, então vem aquela moral. Já no século XVIII, os irmãos Grimm fazem a compilação desse conto, mas eles põem um caçador dentro da história, que vai lá e salva a vovozinha e salva a Chapeuzinho. E eu me perguntei, será que na versão primeva dessa história já existia esse caçador e o Perrault tirou? Porque, para mim, não faz sentido. Se eu vejo que os contos falam de energias que estão dentro de nós, não é uma coisa do mundo objetivo, é uma coisa do mundo subjetivo, eu como energia, como corpo, alma, espírito, perispírito, essa parafernália toda, não podia deixar de existir a figura do pai. Tem que ter um pai para gerar esta filha. Tem que ter o masculino e o feminino, porque senão não funciona. Então, eu cheguei à conclusão que os irmãos Grimm foram mais espertos que Perrault. Eles colocaram um caçador fazendo a vez do pai. E aí, o que aconteceu? A sociedade começou a gritar porque diziam que aquela avó era muito boba, porque ela não sabia cuidar da neta. Porque ela deixou que a neta fosse engabelada lá por aquele lobo. E o que os Grimm fizeram? Aí eles fizeram a grande bobagem, criaram uma outra versão para a história, onde depois que tudo acontece, Chapeuzinho Vermelho volta para casa, vai outra vez para a casa da avó, encontra com um lobo sondando por lá, chega lá para consertar a imagem da avó. Olha o que eles fazem. Chega lá e diz, vó, encontrei agora um lobo de novo. Ela diz, então faça o seguinte, eu ontem cozinhei umas salsichas, a água ainda está lá no pote. Você esquenta aquela água, que o cheiro da salsicha vai acender e ele vai querer comer salsicha lá e ele morre afogado. Então, a avó, para salvar a neta, ela mata o lobo comendo uma água de salsicha. É uma história ridícula, não tem senso nenhum. Então, você vê que as histórias vão sendo modificadas à medida que a sociedade vai exigindo isso. Então, a história é modificada por várias razões, em várias partes do mundo, ela vai sofrendo modificações. O que eu cheguei à conclusão? Eu vou fazer a minha verdade. Eu vou pensar aquilo que eu acho que é. E vou vender o peixe, né? Então, eu estou vendendo este peixe. É uma avó cuidadosa que vai estar junto dela, porque é a energia feminina anciã, essa avó, que vai estar sempre ali. Para quem conhece um pouquinho da psicologia analítica do Jung, quem conhece um pouquinho, Clarissa Pinkola-Estés, vai saber que é a Baba Yaga, é a mulher selvagem, que fala mulher selvagem não porque ela seja estúpida, mas é selvagem de selva, é primeva, é sem alterações de característica feminina. Não sei se respondi a pergunta da pessoa, Cláudia, mas é isso. Parece que sim, acho que agradou, a pessoa está satisfeita. Uhum. Outra pergunta que tem é sobre esse Zeus que compreende o princípio de que gênero esse é uma força neutra. Por exemplo, a Gaia no feminino ou na visão de mulher e na visão de não mulher e nem de homem. Tá. Vamos entender essa coisa do gênero. Quando a gente fala em masculino e feminino dentro das histórias, a gente não está falando de gênero, a gente está falando de energia. E aí tem que pegar na filosofia, na cultura indiana, o yin e yang. Yin é a cultura, é a energia feminina, e yang é a energia masculina.
Aí a gente tem que estudar um pouquinho, Cláudia, do Hermes Trismegisto, porque lá ele vai explicar polaridade, é uma das leis da natureza, é a polaridade. Tudo que está de um lado está do outro. Então, essa integração de opostos, eu acho que isso é que está faltando no mundo. O mundo, a hora que o ser humano descobrir que ele precisa integrar os opostos, nós vamos deixar de ter guerras, nós vamos deixar de ter gente rica e gente pobre, nós vamos ser equânimes. Né? Tem uma coisa, o Hermes Trismegisto fala uma coisa muito legal. O que é frio e o que é calor? São temperaturas, não são? Uma temperatura numa ponta muito quente, a outra temperatura na outra ponta muito fria. Mas elas são temperaturas, elas são a mesma coisa. Se eu conseguir deixar que elas caminhem para o meio, se juntem e se integrem, eu vou contar uma historinha bem rapidinha para vocês. Diz que um grande sábio estava na sala de um imperador, e o imperador conversando com seus conselheiros, e de repente o imperador chegou para esse sábio e disse: meu sábio, como é que eu devo governar meu povo? É com autoridade, com severidade para me impor, ou é com amorosidade para ganhar sua confiança? O sábio pediu então que trouxessem para ele um balde de água fervendo e um balde cheio de água muito gelada. Ele sabia que existiam duas porcelanas na frente do trono, que eram porcelanas finíssimas, delicadíssimas. Ele então pediu aquelas águas e disse: agora despeje a água fervendo numa porcelana e a água gelada na outra. O imperador disse: não, por favor, não façam isso. Vai quebrar tanto gelo quanto calor, vão agredir a porcelana e ela vai se partir. O sábio então disse: então, por favor, traga-me um outro balde. Mais 2 baldes vazios. E ele despejou metade da água quente e metade da água gelada num balde e a outra, as 2 metades no outro. Disse: agora, por favor, jogue nas porcelanas. O imperador ainda quis falar alguma coisa, ele disse: jogue, eu estou mandando. Foi jogada a água, as águas ficaram tépidas e nada aconteceu às porcelanas. O imperador disse para o sábio: mas o senhor não me respondeu o que eu perguntei, eu devo fazer de um jeito ou de outro? Ele disse: o senhor não entendeu? Traga a sua amorosidade e a sua força juntas no meio e seja amorosamente correto, firme, seguro. Dê segurança ao seu povo com amorosidade. É isso, a integração de opostos. Tá bom? Tem uma pergunta da Dani Dias, né? Da Dani. Ela quer saber se que você, ela diz, parabeniza você como gigante, Cecília gigante, e pensando na reflexão e na repetição das mesmas histórias que conseguimos percorrer por seus significados inconscientes, não explicando sua moral. Com certeza, nesse tema, gostaria que Cecília falasse sobre os recontos em que a história original é modificada. Vale ou não vale, na sua opinião, Cecília? Então, vai sair outro livro agora, estou trabalhando nele, que é A Verdade sobre Cinderela. Porque Cinderela é uma criatura que foi super prejudicada com esses recontos, alguns ridículos. Inclusive, o mais ridículo dele, para mim, é do Walt Disney. Quem conhece a história da Cinderela, quem sabe ler por baixo das metáforas o conto da Cinderela, vai descobrir quantas histórias vocês conhecem de princesas que a mãe morre logo no começo da história. Cinderela, a mãe morre, a Branca de Neve, a mãe morre, Pele de Asno, a mãe morre, a mãe morre. Um dia perguntei por que as mães morrem? E me disseram o seguinte: porque naquela época, na Idade Média, as mulheres morriam muito de parto. Depois eu fui descobrir que não é nada disso. Que essa mãe que morre é um aspecto interno nosso que a gente chama de mãe boa demais.
É aquela voz interna que nos impede de sairmos da nossa zona de conforto. Eu quero fazer um curso muito importante, mas tem uma vozinha dentro de mim que diz, fica vendo Big Brother Brasil, é melhor, é mais gostoso. E aí você fica ali naquela página, você não sai daquela sua zoninha de conforto. Então você tem que matar, deixar morrer, não é matar, é deixar morrer esta mãe boa demais dentro de você para que você possa enfrentar a vida. E aí o que aconteceu? O Walt Disney faz um filme e ele bota uma fada madrinha no lugar da mãe. Ele arranja uma outra mãe boa demais para tomar, e a menina não pode crescer. Então ela cresce, tem que ter carruagem, tem que ter lacaio, não é nada disso. Cinderela, no original, não tem nada, não tem lacaio, não tem carruagem, não tem fada. Conto de fada, raramente aparece uma fada. Porque não é fada, é fatum do latim, que é destino. É conto de destino, é conto de autoconhecimento. Dani, respondi a sua pergunta, meu bem? É isto. Respondeu. Outra pergunta. Perguntaram como você escreve. Pode falar um pouco sobre esse processo? Então, a melhor hora para eu escrever é às 3 horas da manhã. Eu durmo muito cedo, vou deitar muito cedo, às 3 horas da manhã eu acordo e aí eu venho para o computador e escrevo. Mas eu tenho que escrever, digitar para ele já ficar em forma de poder depois, né, duplicar e ser... Agora, eu tenho que escrever à mão também. Então, eu trabalho com os dois processos. Então, tem uma hora que eu chego ali e vou escrevendo. Se vocês chegarem aqui em casa, vocês vão ver 10 mil anotações, tem pastas com um pedacinho escrito aqui, depois eu vou juntando isso tudo, e eu deixo muito... quando eu durmo, eu sonho muito. Eu não sei se vocês sabem que quando você começa a anotar os seus sonhos, deixa um caderninho do lado da sua cama, lá do seu travesseiro, no que acordar, anota o seu sonho naquele caderninho. Você vai passar a sonhar muito mais. E eu, então, tenho muito essa coisa da intuição. A intuição que vem através dos sonhos me leva para a escrita. Então, eu tenho ideias assim que aparecem através de coisas que eu sonhei. E essa coisa da intuição é muito forte, que eu vou contar uma coisa para vocês. Às vezes eu estou num processo criativo, escrevendo, eu quero falar uma coisa, mas não vem na cabeça, eu não sei aonde eu vou pesquisar aquilo. Eu digo, para tudo, eu levanto, vou fazer um café, vou fazer um almoço, vou fazer alguma coisa. Quando eu volto, eu esbarro na estante de livro e cai um livro, e cai aberto numa página. E ali está o que eu queria. Se isso é coincidência, é muita coincidência. Eu classifico isso de sincronicidade. Tá bom? Obrigada, professora Cecília. Tem mais uma questão aqui, que é uma pergunta, se você tem algum curso ou workshop para divulgar até o final desse ano de 2020. As pessoas estão interessadas em participar. Muito bem. Vai ser anunciado, deixa eu pegar minha agendinha aqui, uma oficina. Eu falei para vocês que eu fiz a primeira oficina de contação de histórias online, porque agora vai ter que ser tudo online, né? Já estou fazendo a segunda, já vamos para a segunda sessão, e já vamos anunciar para o dia 3, 10, 17 e 24 de novembro uma nova edição da oficina Contação de Histórias. Que arte é essa? Então, já fica aí. Eu vou deixar aqui no chat o meu celular para poder receber por WhatsApp quem estiver interessado nessa oficina. Então, eu vou botar aqui, deixa eu pegar o chat aqui. Cecília, coloca a data e o horário direitinho no chat, com o seu contato para as pessoas acessarem para todos. Isso. Por favor. Eu vou colocar quem tá tratando dessa parte logística da coisa é minha filha. Então eu vou botar o telefone dela. Tá? Eu posso fazer isso depois?
para a gente não atrapalhar aqui agora? Tá bom? No finalzinho eu faço isso. E aí eu tenho que ver o telefone de Andréia. Mais alguma coisa? Filha, fala sobre o É Nós no dia 21. Ah, sim. Olha, deixa eu comunicar para vocês que aqui temos Regina Porto. O Zé Matos está presente, não? Acho que o Zé Matos não pôde vir. Mas temos Não. aqui Francisco Gregório, Regina, eu e o José Matos, que não está presente. Nós temos um grupo que se chama É Nós. E nós vamos fazer um encontro ao vivo aí no dia... Que dia, Regina? É no dia 21, agora, quarta-feira que vem, às 19 horas, na plataforma do Zoom. Quem quiser se inscrever, eu vou deixar também aqui no chat o telefone da pessoa, que é a Regina Porto, que vai fazer as inscrições, tá? Eu deixo essas informações todas. Agora, já que estão, Cláudia, perguntando se vai ter algum curso meu, eu vou anunciar, não tenho data certa ainda, vai ser agora em novembro, uma nova turma de GEVEG, que é sobre as mulheres que correm com os lobos. Tá bom? Estão perguntando também se você compõe algum grupo de contação de história e onde atuam. O É Nós, só que nós não atuamos muito assim, não. A gente é mais de se encontrar, bater papo e tudo. Mas agora vamos fazer essa reunião ao vivo. E assim que acabar a pandemia, eu prometo que nós vamos nos apresentar ao vivo e a cores em grande estilo. Né, Gregório? Gregório está ali de microfone desligado. Não é, Gregório? Vamos nos apresentar ao vivo e a cores assim que acabar a pandemia, né? Sim. Nós já nos apresentamos em saraus, muitas vezes. Em encontros, mas nesse período da pandemia é só nas boas conversas. Isso. Muito bem. Ô, Cecília. Diga, Gregório. Cecília, também você desenvolve o caldeirão de histórias. Talvez seja interessante. Existe uma página minha no Facebook, uma fanpage no Facebook, que é o Caldeirão de Histórias, onde estou lá contando muitas histórias. Ultimamente eu não tenho postado quase nada, porque essa coisa do online está ocupando muito tempo, porque não é nada, é um convite para fazer uma live aqui, uma apresentação ali, não está dando tempo de alimentar o Caldeirão de Histórias. Mas na página, no Facebook, se colocar lá, Caldeirão de Histórias, vai me ver lá, tem mais de 100 histórias contadas já lá. Então, visitem lá. Cecília, estão pedindo se você poderia contar uma breve história. Todo mundo quer ouvir. Vamos lá. Vamos contar uma breve história. Cecília, e a Ana Lúcia Merege, uma escritora de livros. Sim, conheço. Que está aqui também, esteve conosco na última edição. Ela também fala do Gregório, se Gregório quiser nos saudar, né? Contando uma breve história por conta do tempo, né? Seria bem bacana vocês dois. Que maravilha. Então, quer começar, Gregório? Cecília, eu acho que é você. Não, mas depois você conta. Tá bom, mas conte primeiro você. Tá bom. Então, eu vou contar uma história. Deixa eu ver agora aqui, né? Procurar uma história entre as histórias. A gente tem vivido uma vida tão preocupada, né? Eu tenho pensado muito nisso. Nós estamos vivendo uma coisa que, assim, vai acabar, vai mudar, ou é assim. E nós temos que nos adaptar a esse momento do jeito que ele é, né? Mas eu noto que a gente está precisando de um pouco de alegria. Então, eu vou contar para vocês um conto que é uma facécia. Facécia é um conto engraçado, não é um conto de fada que vai nos levar a conjecturar sobre os nossos eus. Não, vou contar uma facécia, um conto engraçado. Deixa eu tirar os óculos, tomar uma aguinha. O nome dele era Frederico.
e o dela, Catarina. Estavam casados há bem pouco tempo e mal se conheciam, porque o que aconteceu foi que Frederico, ele era um agricultor, um homem sério, trabalhador, honesto, guardando sempre seu dinheirinho, fazendo seu pezinho de meia, mas ele quis, num determinado momento da vida, constituir família. E comentou com uma vizinha que estava querendo se casar, e a vizinha disse: olha, pois eu conheço uma compadre lá da minha vizinha de não sei aonde, que é uma moça maravilhosa, que é a Catarina, que ela também quer casar. Eu acho que daria um bom casamento. Bom, fizeram um encontro, casaram-se os dois, estavam vivendo muito bem, bem felizes. Teve um dia que Frederico saiu para trabalhar na agricultura e disse: Catarina, eu hoje vou ter colheita, vou voltar para casa sedento e faminto. Catarina era toda graciosa, parecia um bibelô, com seus cílios grandes. Ela falava e batia aqueles cílios e dizia: ó, Frederico, se me pedes para fazer alguma coisa, eu faço com o maior prazer, Frederico. E então Frederico disse: olha, eu peço que você me prepare uma refeição bem suculenta, uma jarra de cerveja, porque eu vou chegar cansado, faminto e sedento. Foi embora Frederico trabalhar, Catarina limpou a casa, cuidou da casa, e aí, se aproximando a hora do marido voltar, ela pegou uma bisteca, era toda a carne que tinha em casa, mas era uma bisteca bonita, grande. Ela temperou do jeito, só Catarina sabia temperar a carne daquele jeito. Era muito tempero, era muito cheiroso, então ela temperou aquela carne, botou a frigideira no fogo e deitou a carne ali para fritar. O cheiro recendido tomava conta da cozinha toda. Ela então pensou: enquanto frita, eu corro no porão e encho a jarra de cerveja. Desceu as escadas, foi para o porão, colocou a jarra para encher e lembrou-se que havia deixado a porta da cozinha aberta. E se o cachorro entrasse, trazido pelo cheiro da carne, e roubasse a carne? Ela sobe correndo as escadas e quando ela chega na cozinha, quem ela vê? O cachorro, já trazendo entre os seus próprios caninos aquela carne pendurada, gotejando gostosura. O cachorro, quando a viu, ela abriu as pernas para pegar o cachorro passou por baixo das pernas dela, desceu escadas, ganhou o campo, e corre ela, e corre ele, e corre ela, e corre ele. E ele se perde na linha do horizonte e ela diz: vão-se os anéis, ficam os dedos. Paciência. Voltou e lembrou-se que tinha deixado a jarra enchendo. Quando ela entrou no porão, o barril tinha esvaziado todo, o chão cheio de cerveja, mas a jarra estava cheia. Ela disse: salvei a jarra de cerveja para Frederico. E ela botou a jarra em cima da mesa e lembrou-se que eles tinham comprado uma saca de 20 quilos de farinha de trigo, que seria perfeito para ela enxugar aquele chão. Jogaria farinha, o chão ficaria branquinho. Frederico ia achar uma beleza a atitude dela. Quando ela abriu o armário, pegou a saca e jogou para cima da mesa, bateu na jarra, a jarra foi embora. Ela disse: já que não tem remédio, remediado está. Subiu e esperou Frederico chegar. Quando Frederico chegou, Catarina contou para ele, tintim por tintim, tudo o que havia acontecido. Frederico olhou, respirou, pensou e disse: tá bom, Catarina, arruma qualquer coisa aí para eu comer, que eu estou com fome. Mas ficou muito preocupado, porque ele disse: se essa mulher é assim, tão desatenta, ela é muito carinhosa, ela é muito meiga, mas ela é meio bobinha. Se ela descobre as minhas moedas de ouro, o que ela vai fazer com as minhas moedas de ouro? Pegou as moedas de ouro, que era toda a economia dele, pegou um saco de couro bem forte, botou as moedas de ouro dentro. Catarina, vem cá. Você está vendo isso aqui? Ela, quando olhou, disse: que botões amarelos lindos, Frederico! Ele disse: são botões amarelos. Só que você, Catarina, não pode chegar perto desses botões. Você não pode botar a mão nesses botões. Você está entendendo, Catarina? Frederico, se me dizes assim, eu entendo. Lógico, quando você diz, eu aceito e acato. Ele disse: então você veja bem o que eu falei. Fechou bem aquele saco. Você fica parada aqui, no pé da porta da cozinha, e ele foi para perto de uma árvore e cavou,
cavou, colocou aquela bolsa de ouro lá, com as moedas de ouro lá dentro, cobriu aquilo tudo. Catarina, você viu onde eu botei. Agora, você não pode chegar ali perto. Você não pode botar a mão naquilo ali. Você está entendendo? Frederico já disse que entendi. Fique tranquilo. Caçou-se. No dia seguinte, Catarina está lá na lida da casa, aparecem 2 homens com mercadorias raríssimas. Eram tapetes, quadros, porcelanas, vendendo aquilo. Os homens de um aspecto esquisito, mas estavam vendendo material de grande qualidade. Senhora, a senhora se interessa? Ah, meu senhor, bem que eu gostaria, mas não tenho dinheiro. Agora, pensando bem, eu não posso mexer. Meu marido disse que eu não posso mexer. Ele disse que eu não posso mexer. Mas se vocês quiserem desenterrar uma saca que tem ali, tem uns botões amarelos lá, que eu não sei se serve para alguma coisa. Os homens se interessaram e foram olhar. Quando eles viram aquele monte de moeda de ouro, a senhora pode ficar com a mercadoria toda, e foram embora com o ouro, e Catarina ficou. Quando o Frederico chegou, Catarina contou para ele, tintim por tintim, tudo o que havia acontecido. Até bebeu uma água. Frederico queria matar Catarina, a verdade é essa, ele queria matar Catarina, mas ele não podia matar Catarina. Então ele disse, Catarina, como é que você fez uma coisa dessa? E berrou, e gritou, e ela disse, olha só, Frederico, vou lhe dizer uma coisa. Eu tenho sido muito boazinha com você. Agora você fica gritando comigo, o que vai adiantar? Se você acha que foram ladrões, levaram todo o nosso dinheiro, não é muito melhor que a gente saia atrás deles e traga de volta o nosso dinheiro? Frederico disse, nossa, ela pensa. Então, Catarina, faça o seguinte, você pegue alguma coisa para nós comermos e vamos sair atrás deles, porque não sei quanto tempo vamos ficar fora, leve alguma coisa para comer. Catarina pegou uma cesta, colocou 2 queijinhos branquinhos, bem saborosos, botou um pouco de manteiga e um pouco de pão. Lá foram os 2 à busca dos bandidos. No meio do caminho tinha uma curva na estrada, onde de cada lado tinha uma árvore, e as árvores estavam carcomidas. Carroças que passavam por ali, as rodas da carroça cortavam as árvores. Catarina, quando viu aquilo, ficou penalizada. Ah, eu já sei, eu vou passar um pouco de manteiga, porque quando as carroças passarem, desliza na manteiga, não dói tanto. E ela usou toda a manteiga fazendo massagem nos troncos das árvores. Quando foi pegar a cesta para ir embora, um dos queijinhos pulou para fora da cesta. Correu ribanceira abaixo e ela pensou, quem entende caminho de queijo do que outro queijo? Queijinho, vai lá e diz para aquele queijo para me encontrar lá embaixo, perto de Frederico. E foi embora. Quando chegou perto, Frederico estava sentado na beira da estrada e disse, Catarina, por que você demorou tanto? E Catarina contou para Frederico, tintim por tintim, tudo o que tinha acontecido. Catarina, me deu um pedaço de pão duro que tem aí mesmo, já que não tem mais nada para comer. Agora, Catarina, eu estou pensando uma coisa aqui que eu estou muito preocupada, sabe, Catarina? Porque tem uma coisa que está me preocupando. Catarina, quando você saiu de casa, você foi a última a sair, você trancou a porta da cozinha? Mandastes que eu trancasse, Frederico? Não mandaste. Então fica preocupado, não tranquei. Quando tu mandas, eu faço. Se tu não mandas, eu não faço. Catarina, volta agora e vai trancar a porta da cozinha. Para que vai entrar ladrão, vão roubar. Você vai, volta lá. Catarina voltou. E aproveite e traga mais alguma coisa para comermos. Catarina chegou em casa, o que tinha lá era uma garrafa de vinho e um pouco de castanha. Ela olhou para a porta e disse, Frederico quer que eu tranque a porta para não ser roubada. Onde é que eu vou trancar essa porta? Melhor que eu leve a porta comigo. Tirou os parafusos todos, e botou a porta nas costas e lá foi ela, com a porta, o vinho e as castanhas. Quando o Frederico viu, ele disse, não fala comigo, não olha para mim, não me diga nada. Se vira sozinha, vai anoitecer, pode ser que venham feras aí, nós estamos no meio de uma floresta, eu vou subir na árvore e vou ficar lá. Você se vira, Catarina, cansei de você. Ele subiu e Catarina, aos poucos, coitada, com a porta, com o vinho, com a castanha, pega daqui, segura dali e conseguiu, porque ela era tinhosa, ela conseguiu e sentou lá do lado de Frederico.
De repente começaram a ouvir vozes. Eram 2 homens muito bêbados que vinham se aproximando. Ei, compadre, bebemos muito, né, compadre? Ah, que coisa boa. Compadre, estou cansado. Tem uma árvore ali. Vamos sentar naquele tronco de árvore, vamos descansar um pouco. Frederico disse, Catarina, fique quieta, porque pode ser malfeitores e perigoso eles pegarem a gente aqui. Fica quieta, não fala nada. De repente, Catarina começou. Frederico, estou aguentando, Frederico. Está doendo demais minhas costas, Frederico. Não estou aguentando, Frederico. Sabe o que é, Frederico? É esse vinho, Frederico. Eu vou jogar o vinho. Não, de Catarina, não. Jogou. Jogou o vinho, bateu na cara dos caras e eles acordaram. E, compadre, tá fazendo uma chuva da boa, da gostosa, hein? E dormiram de novo. Catarina, de repente, começou, Frederico, descobri uma coisa, Frederico. Não era o vinho, não, Frederico. São as castanhas. Fica quieta, Catarina. Jogou as castanhas, bateu, os caras acordaram e disseram, e, compadre, é chuva de pedra. Dormiram de novo. Aí Catarina começou. Frederico, pelo amor de Deus. Agora eu sei o que é, Frederico. É a porta. Frederico, é a porta. Está doendo demais. Mas... Catarina, você fique quieta, pelo amor de Deus. Vai, não vai, não vai. Ela joga a porta. Ela joga a porta, cai nos pés dos camaradas, que levam um susto tamanho, levantam correndo e vão embora. Somem na linha do horizonte, tal qual aquele cachorro do começo da história. Eles somem na linha do horizonte. Descem os 2 e Frederico diz, agora tu pega a porta para levar. Quando levantaram a porta, o que tinha embaixo da porta? A sacola de couro com todas as moedas de ouro do Frederico, recuperadas graças a quem? A esperteza de Catarina. É isto. Contei, Muito Gregório, boa, agora é Cecília. você. Muito bom, Cecília. Bom, Obrigada, Gregório. Ana Merege solicitou uma história. Eu posso contar um romance, um conto, uma fábula, uma crônica, um poema, em homenagem ao grupo de mulheres aqui participando, a Dani, a Ana, Márcia Cabral, e Regina. Tem os homens e você, também, hein, Gregório? Cecília. Homenageei os homens também. Tem o Geraldo. Luiz Tiago, Geraldo, estou vendo aqui. Luiz Tiago, Geraldo. Talvez a Ana pudesse dar uma dica, né? Ana fez curso de contação de história com o Gregório, parece que ela, então, deu esse palpite, que o Gregório poderia dar uma canja e se associar a Cecília e embelezar a tarde da Cecília, né? É isso aí. Cecília, eu vou com romance que você gosta. Ah, tá bom. Vamos lá. Oh, Laurinda, linda, linda. Oh, Laurinda, linda, linda. És mais linda que o sol. És mais linda que o sol. Deixa-me dormir uma noite nas dobras do teu lençol. Deixa-me dormir uma noite nas dobras do teu lençol. Sim, 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 cavalheiro, sim. Sim, sim. Sim, sim, cavalheiro, sim. Hoje sim, amanhã não. Hoje sim, amanhã não. Meu marido não está cá. Foi para a feira do Gravão. Meu marido não está cá. Foi para a feira do Gravão. 11 horas, meia-noite. 11 horas, meia-noite, marido, porta bateu, marido, porta bateu, bateu uma e bateu duas,
mas Laurinda não atendeu. Bateu uma e bateu duas, Laurinda não atendeu. Oh, deve estar doentinha, oh, deve estar doentinha. Oh, arranjou um outro amor, oh, arranjou um outro amor. Ou então procura a chave lá no meio do corredor. Ou então procura a chave lá no meio do corredor. De quem é aquele chapéu? De quem é aquele chapéu? Debruado a galão, debruado a galão. É para ti, meu marido, que fiz eu por minha mão. É para ti, meu marido, que fiz eu por minha mão. De quem é aquele cavalo? De quem é aquele cavalo que ali vejo? Que em minha esquadra entrou, que em minha esquadra entrou. É para ti, meu marido, foi teu pai quem te mandou. De quem é aquele casaco? De quem é aquele casaco que ali vejo pendurado, que ali vejo pendurado? É para ti, meu marido, que o trazes bem guardado. É para ti, meu marido, que o trazes bem guardado. De quem é aquele suspiro? De quem é aquele suspiro que ao meu leito se atirou? Que ao meu leito se atirou? Laurinda, que aquilo ouvia, caiu no chão e desmaiou. A Laurinda, que aquilo ouvia, caiu no chão e desmaiou. Oh, Laurinda, linda, linda. Oh, Laurinda, linda, linda. Não vale a pena desmaiar, não vale a pena desmaiar. Todo amor que eu te tinha vai-se agora acabar. Todo amor que eu te tinha vai-se agora acabar. Vai buscar as tuas irmãs, vai buscar as tuas irmãs. Trá-las todas no andor, trá-las todas no andor. A mais bela delas todas há de ser o meu amor. A mais linda delas todas há de ser o meu amor. Ó, Laurinda, linda, és mais linda que o sol. Laurinda, um romance, ouvi em 1951, 52, lá em Rio Branco, Acre, onde eu nasci, contado pela minha avó. Tempos depois, descobri lá em Portugal que era um romance medieval, cantado e contado até hoje. Então, para as amigas, os amigos, em homenagem a Cecília e seus estudos, um romance medieval chamado Laurinda. Muito obrigado. Então, temos mais alguma pergunta, Cláudia, para Cecília? Não, professora. Só comentários de maravilhoso, lindo, muito sucesso, muita satisfação, todos muito felizes e gostaram muito. Então, nós, Parabéns pelo encontro. Nós, a equipe, né, da Roda de Leitura Literária na Edu, gostaríamos muito de agradecer a presença de todas as pessoas aqui presentes, né? E que não percam a de novembro, que é uma surpresa, ainda a gente não sabe quem vem, mas a gente vai divulgar.
Foi uma tarde, assim, que a gente consegue nem qualificar, né? Porque, para além do brilhantismo da Cecília, com o apoio do Gregório, outra, né, uma equipe de peso de contação na história aí do Rio de Janeiro, né? Que vem nos alegrando, né? Que vem nos nutrindo com esses contos e tudo mais. Então, nós queríamos finalizar essa roda agradecendo... Vamos tirar uma foto, professora, uma foto. A gente já tirou, mas vamos tirar outra. Tá. Então, vamos tirar uma foto, todo mundo sorrindo. A gente vai tirar de 2 vezes, porque são 2 telas, tá bom? Então, a primeira tela, vamos lá. Cadê a Letícia, a Ceissa e o Germano? Liga aí a tela para a gente tirar uma foto. E a Ana. Mas acho que não é a Ana Merege, não. Tem uma Ana ali que está cortadinha o vídeo. Pode? Pronto, Letícia também apareceu. 1, 2, 3 e já. Agora eu vou para outra tela, tá? De novo, pessoal. Outra tela 2. 1, 2, 3 e já. Então, muito obrigada novamente. Alguém da equipe gostaria de falar alguma coisa? Letícia, Aline, Paula, porque eu acho que a Ana Carolina já foi. Quiserem falar mais alguma coisa para a gente fechar? Só dar os parabéns, Márcia. Muito linda essa roda que você está à frente. Obrigada por convidar a gente para participar com você desses momentos tão especiais. Parabéns a todas as pessoas que estão participando, os convidados que aceitam estar junto. Muito legal. Também queria só parabenizar, gostei muito, foi uma tarde muito agradável, gostei muito de ouvir a Cecília, as suas histórias, gostei muito de ouvir os contos, foi uma tarde muito agradável e queria agradecer a oportunidade de estar aqui novamente com a roda. Cecília, está fechado o seu. Cecília, tem que abrir. Eu só estou deixando aqui no chat o telefone da minha filha para quem quiser informações. Ô, Cláudia, eu não vou deixar os dias e tudo, que pode ser que a gente ainda tenha que fazer algum acerto. Estou deixando o telefone dela, quem tiver interesse, pergunta lá. Pode tá deixar. Beleza. Eu posso enviar por e-mail para quem se interessar. Eu posso botar no e-mail que eu vou botar o certificado, eu acrescento um lembrete, o número do telefone para todos. Então, muito obrigada mais uma vez. Felicidades e muita saúde para todos, tá? Beijo!